Oi gente, esse vídeo é para dividir um pouquinho com vocês a minha experiência com a cirurgia ortognática. Muita gente não sabe que eu fiz a cirurgia, mas hoje completam 2 meses de pós-operatório. Tô super feliz, então eu vou dividir aqui com vocês todo o meu processo de recuperação, como é que foi no dia da cirurgia, dividir várias fotos, porque eu fiz um documentário desde o dia da cirurgia até hoje, com 2 meses de pós-operatório, e eu espero que eu possa esclarecer a maioria das perguntas e dúvidas que vocês têm. Vamos lá! Vários motivos me levaram a fazer a cirurgia. Um deles foi que eu não tinha selamento labial, eu não conseguia encostar os lábios de cima com de baixo com naturalidade. Assim, é uma coisa super banal, né? Que qualquer ser humano consegue fazer, mas eu não conseguia. E tudo isso estava ligado à minha maxila, porque ela tinha um tamanho acima do normal, alguns milímetros acima do normal. E por isso toda essa minha região era muito alta. E aí eu tinha que fazer força para conseguir fechar a boca. Tudo eu fazia de boca aberta, eu tinha problemas respiratórios. Eu tinha sorriso gengival, quando eu sorria aparecia bastante da gengiva. A minha maxila, ela pressionava um pouco, eu não sei se é assim que eu posso falar, mas ela pressionava o meu nariz lá por trás, lá por dentro. E quando o meu médico bucomaxilo foi cortar a minha maxila, ele conseguiu despressionar o ossinho que ficava pegando no meu nariz, porque eu não respirava pelo lado esquerdo do nariz. Toda vez que eu inspirava, esse buraquinho fechava e eu só respirava por esse, o que era péssimo, né? Nossa, eu roncava, tinha falta de ar, não conseguia, enfim, fazer várias coisas por conta dessa respiração. Na cirurgia, o meu médico cortou a minha maxila de fora a fora e subiu toda essa estrutura. E também fez um cortezinho maior no buraquinho do nariz. Vocês vão ver pelas fotos que a maxila, ela tem o Vzinho assim, para permitir que passe a estrutura do nariz por ali. E esse meu osso não tinha o tamanho certo para que a estrutura passasse com facilidade. Então ele fez um cortezinho um pouquinho maior. E eu também fiz um mento, que é o queixo, que foi o que me incomodou assim a vida inteira. Eu achava que teria que ser uma cirurgia plástica, um dia de colocar um silicone no queixo, alguma coisa do tipo. E nessa cirurgia ele quebrou o mento e chegou um pouquinho pra frente. Eu não precisei cortar a mandíbula aqui dos lados, foi só um mento mesmo, que é o queixinho. Eu coloquei um total de 32 parafusos, a cirurgia durou em torno de 2 horas e meia a 3 horas. Foi uma cirurgia muito tranquila. Quando eu acordei super bem, sem vomitar sangue, que acontece com algumas pessoas. Eu só tava sentindo um pouco de dor. A maioria das pessoas que faz a cirurgia ortognática usa aparelho fixo, porque depois da cirurgia eles precisam colocar uns elásticos para segurar a estrutura da boca. Como eu não uso aparelho fixo, eu uso o Invisalign, que é aquele aparelho transparente, que é móvel, mas que faz todo o efeito de um aparelho fixo. Eu tenho um vídeo todo falando sobre o meu uso de Invisalign e vou colocar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Mas então, como eu uso o Invisalign, o meu médico teve que colocar uns parafusos na minha gengiva. Vou colocar aqui a foto pra vocês. Então foram 6 parafusos, 3 em cima e 3 embaixo. Eram 2 aqui nessa parte da frente, 2 na lateral direita e 2 na lateral esquerda. E eles já estavam ligados com elásticos na hora que eu acordei. Eu não consegui abrir a boca, assim, acho que 0. Não conseguia separar os dentes, acho que na primeira semana. Então a maioria dos meus remédios eram solúveis. Eu tinha um remédio só, que era comprimidinho, que não era solúvel, mas ele era bem pequenininho. E aí eu conseguia dar um jeito de enfiar ele entre os dentes e engolir.
Assim que eu cheguei no quarto da cirurgia, eu lembro que eu tava cheia de gelo no rosto, assim, com gelo amarrado, e eu lembro de poucas coisas, na verdade. Eu acho que por conta da quantidade de remédio eu tive muita amnésia. Não lembro muito dos 4, 5 primeiros dias pós-cirúrgicos. No mesmo dia no hospital, eu já comecei a alimentação com seringa, a água eu tomava com seringa, sopa eu tomava com seringa, vitamina com seringa, enfim, qualquer coisa que eu quisesse colocar na boca tinha que ser dentro da seringa, porque senão não passava. Isso continuou durante os 15 primeiros dias pós-cirúrgicos. Eu só me alimentava com seringa. E é importante vocês terem uma seringa para cada coisa. Uma seringa para água, aí escrever na seringa água, uma para suco, uma para fazer higienização da boca, uma para sopa. Porque por mais que vocês lavem a seringa, ela fica com gosto, sabe? Então é bom sempre ficar separadinho. A higienização da boca é muito importante. É difícil fazer nos primeiros dias, porque a gente realmente não consegue abrir a boca, não consegue fazer muita coisa. Então, na primeira semana, o que eu usei para higienizar a boca foi a seringa com água e seringa com Periogard. Mas o Periogard é só por uma semana mesmo, porque ele tende a manchar os dentes. Periogard sem álcool. Depois da primeira semana, já dá para usar um Listerine sem álcool e aí pode começar a escovar por fora com o Listerine. Eu acredito que depois de uns 20 dias de pós-cirúrgico eu comecei a usar pasta de dente. Mas eu não sei se também foi 20 dias ou um mês. Talvez tenha sido um mês de pós-cirúrgico, comecei a usar a pasta. E, nossa, é uma sensação aliviadora, assim, se eu poder voltar a escovar os dentes direito. Até pra falar doía. Eu lembro um dia pós-cirúrgico, eu acho que foi o 5º ou 6º dia, não sei. Eu acho que no 4º dia eu já tava me sentindo maravilhosa. E eu resolvi falar. E passei o dia inteiro, assim, falando tranquilamente. No 5º dia eu tava com uma dor. Aí eu fiz voto de silêncio, então passei o dia inteiro sem falar, o que melhorou bastante minha dor. Então, assim, nos primeiros dias evitar falar muito, ter consciência que a higienização da boca dá trabalho, mas tem que ser feita após cada refeição que você fizer, porque a boca já é cheia de bactérias, e aí pode dar alguma inflamação nos pontos, ou no meu caso, nos parafusos que eu coloquei. Eu sentia bastante os pontos em cima e embaixo, era muito interessante. Quando, assim, mais pra frente, né, quando eu já conseguia mexer a língua, eu passava assim em cima, era, nossa, dava uma aflição enorme. Mas eles caem sozinhos, não precisa do médico ir tirar os pontos. Já os parafusos são outra coisa. Levantem a mão pro céu quem usem aparelho fixo, porque vocês não vão precisar colocar esses parafusos na gengiva. Pra mim foi o mais dolorido. A cirurgia em si, eu não tive muita dor pós-cirúrgica, porque eu tomava os remédios certinhos, mas esses parafusos, eles acabaram comigo. Porque como eles são altos, eles deixam sua boca assim, elevada, tanto em cima quanto embaixo, quanto na bochecha. E aí você fica cheia de afta por dentro da boca, fica tudo rasgadinho, sabe? E, incomoda muito. Eu ficava o tempo todo colocando aquele, tipo um siliconezinho, uma cerinha em cima do parafuso, mas só pra ter que levantar o lábio e colocar a cera já doía. Então, assim, pra mim foi um pouco sofrido esses parafusos. Em relação à cirurgia mesmo, foi super tranquilo. Pra tirar os parafusos, eu tirei esses 2 primeiros daqui de cima e de baixo com 15 dias de cirurgia e o médico falou que não dava anestesia pra tirar. Eu fiquei desesperada. Ai meu Deus, vai doer muito. Quando eu cheguei lá, ele pegou como se fosse uma chave de fenda e foi desenroscando o parafuso. E impressionante, não dói nada. E com uma semana, aquele buracão, aquele rombo que fica, já fecha. Então a cicatrização da nossa gengiva é muito rápido, impressionante. E aí, com mais ou menos um mês de cirurgia, eu tirei os outros 4 parafusos. Em relação à
gelo. Eu coloquei gelo nos 3, 4 primeiros dias, assim, o tempo todo, 24 horas por dia. O gelo descongelava um pouco, eu já colocava outro. Descongelava um pouco, já colocava outro. Isso é muito importante, porque o gelo nas primeiras 72 horas, ele é crucial para o inchaço não ficar fora de controle. E aí, depois dos 4 dias, eu comecei a fazer compressa morna. Já é o oposto. Aí eu fazia a compressa morna no rosto e às vezes até jogava uma aguinha morna na boca. Em relação à alimentação, nos primeiros 15 dias a minha alimentação foi só na seringa, então era tudo batido, sopa batida, caldinho batido, creme, e é bom variar nas receitas, porque a gente fica realmente de saco cheio. E aí tinha horas que eu tinha tara de comer doce, e eu não conseguia pensar em nenhum doce que eu conseguisse colocar na seringa, até que eu tive uma ideia brilhante. Peguei o leite condensado e coloquei na seringa. Aquilo pra mim foi tipo... Sério, descobri o tesouro perdido, porque eu fiquei muito feliz. Já tinha 4, 5 dias que eu só tomava sopa. Eu já sentia que meu corpo tava bem fraco. E aí, nossa, poder comer um doce, sabe? Uma coisa que eu gostava muito, foi maravilhoso. Óbvio, pra quem não gosta de leite condensado ou de nada muito doce, não vai gostar dessa ideia. Mas, pros que são formiguinha que nem eu, vale a pena. Pra mim, a primeira semana, de 5 a 7 dias, foram os mais sofridos. Eu dormia muito por conta dos remédios. Eu dormia 24 horas. Só acordava com alguém me dando seringa na boca, ou de água, ou de algum remédio, ou de alguma sopa, e eu voltava a dormir. Não lembro de muita coisa nos 4 primeiros dias. Depois disso, eu fui ganhando mais resistência e eu fui parando de dormir tanto. E aí eu me senti muito bem. Eu acho que assim, com 7 dias de cirurgia, eu já tava me sentindo outra pessoa. E aí com 15 dias, melhor ainda. E com 1 mês, nossa, ninguém dizia que eu tinha feito a cirurgia, porque eu com 1 mês já estava bem desinchada. Na verdade, comparando com as pessoas que fazem a cirurgia, eu não achei que eu enchei muito. Então, muita gente que me encontrava, eu fiz essa cirurgia em São Paulo e eu moro em Brasília. Então, quando eu voltei para Brasília, muita gente falava: nossa, você tá diferente, o que você fez? E muita gente não sabia dizer o que tinha mudado. E realmente essa cirurgia muda a nossa estrutura do rosto. Eu demorei muito tempo para acostumar, então assim, é uma coisa que vocês têm que estar cientes que vai mudar. No início eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, eu queria voltar a ser quem eu era. Mas com o dia a dia vocês vão vendo que o inchaço vai diminuindo. Aquela coisa da primeira semana, dos primeiros 15 dias não é permanente. Até do primeiro mês agora pro segundo eu já mudei bastante. Então assim, é pensar que só vai melhorar. De pós-operatório eu não fui na fono e eu nem fiz físio. Porque tem muita gente que vai na fisioterapeuta bucomaxilo ou na fonoaudióloga pra voltar a mexer com toda a musculatura do rosto, da boca. Eu não precisei fazer isso, o meu médico me passou vários exercícios para eu fazer em casa. Então, assim, com mais ou menos 20 dias de pós-operatório, eu já podia começar a fazer os exercícios. Foi ótimo pra mim, me ajudou demais, porque no início a gente fica muito rígida mesmo. Como fica muito tempo com a boca sem poder mexer, quando a gente pode mexer, a gente não consegue. Então é aos poucos, eu fazia bastante esse movimento assim, ó. E direto eu fazia quando eu tava dirigindo. Então, eu no trânsito, assim. Aí, aposto que as pessoas deviam olhar pra mim e pensar: quem é essa louca, né? Mas é muito importante vocês fazerem os exercícios pra voltar com a musculatura, voltar com tudo normal. Com 1 mês de pós-operatório, já pude voltar a fazer exercício físico normalmente. Claro que nos primeiros dias você nem consegue fazer uma coisa super hardcore, tipo correr a maratona
ou porque você tá fraco, sem fôlego. Então assim, e com calma, né, dentro dos seus limites. A cirurgia realmente não é fácil os primeiros dias, então é bom vocês terem o apoio da família de vocês, de um namorado, namorada, irmão, amigo, pais, vovó, enfim, qualquer pessoa que ame vocês e possa cuidar de vocês. Espero que eu tenha tirado as dúvidas, que vocês tenham gostado das fotos, até das bizarras, que são as minhas preferidas. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo na caixinha de comentário que eu respondo cada um. Quem gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em curtir pra mim. Não esqueçam de se inscrever no meu canal para sempre receberem as novidades quentinhas. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau!